Capítulo 43 – Precisamos iniciar o ataque. Fei sabia que ele era o centro das atenções. Ele sorriu gentilmente para os soldados ansiosos e novos recrutas, acalmando-os. Ele acenou para Pierce e Brock, chamando-os para a torre de vigia. Ele não reconheceu Oleg, que estava tentando chamar sua atenção, e o chefe Bazer, que também não estava muito longe. Era um sinal bastante claro. Mesmo os fazendeiros, que não sabiam nada sobre política, entenderam que as duas ex-figuras poderosas, Bazer e Oleg, perderam a apreciação e a confiança do rei. Brock, fale-me sobre os movimentos dos inimigos, Fei perguntou enquanto olhava para a multidão de inimigos na ponte. Ele ficou ao lado de uma meia e tocou as marcas deixadas lá pelas espadas e lanças. Majestade, durante as últimas 4 horas em que você estava descansando, os inimigos não se moveram por alguma razão. Eles nem sequer nos assediaram com ataques falsos. É quase como se eles estivessem esperando por algo, mas Brock apontou para trás dos inimigos. Sua voz estava cheia de preocupação. Eles moveram suas últimas 3 escadas de cerco e equipamento de cerco que fizeram nos últimos 2 dias na ponte. Eles estão totalmente preparados, e há ainda mais soldados inimigos participando neste cerco em comparação com a batalha anterior. Uma vez que decidam atacar, estaremos em uma situação extremamente perigosa. Fei olhou para o lugar que Brock estava apontando. Houve algumas grandes mudanças na formação do inimigo. A formação do protetor da torre era ainda na parte dianteira, protegendo todos os inimigos atrás dela enquanto usavam um escudo negro enorme. Foi apenas a poucos passos da margem norte do rio Zuli, onde o castelo de Chambord estava localizado. No entanto, as formações por trás eram muito diferentes. Os arqueiros, os lanceiros e as formações dos espadachins haviam retrocedido, e em seu lugar estavam as 3 escadas de cerco que os inimigos haviam movido para a ponte. Atrás das escadas de cerco, havia 4 ou 5 gigantescas paredes de madeira feitas de árvores úmidas e verdes para bloquear as flechas. Ainda mais longe, havia 6 trabucos de 20 metros de altura que eram protegidos pelos guerreiros inimigos mais fortes. As pupilas de Fei rapidamente se contraíram quando viu isso. Os 6 trabucos eram máquinas de cerco letais. Eles eram muito mais ameaçadores do que as escadas de cerco. Uma vez que eles ficavam a 200 jardas de distância, da parede defensiva, independentemente de quão firme e forte a parede defensiva fosse, ela seria destruída. A muralha defensiva de Chambord e o exército de menos de 1000 soldados seriam varridos em menos de 20 tiros de pedra dados pelos trabucos. O comandante inimigo tinha definitivamente colocado muitos recursos neste cerco, então ele queria conquistar o castelo de Chambord hoje. Essas paredes de madeira foram feitas em uma corrida, e ainda há folhas verdes na madeira. Entretanto, os 6 trabucos não podiam ter sido feitos rapidamente, mas nunca apareceram nas sitiadas anteriores. Os inimigos obtiveram alguns reforços. Fei lambeu o lábio subconscientemente enquanto pensava nisso. Não havia maneira de que Chambord pudesse se defender contra isso. Uma vez que os inimigos começassem seu cerco, as paredes de madeira poderiam facilmente bloquear a chuva de flechas e colocar os trabucos em alcance. Chambord parecia estar condenada. Esta era uma guerra desigual. Além do grande hiato na força entre os inimigos e eles, o comandante do inimigo também era muito cuidadoso e sorrateiro. Ele sabia que Chambord não tinha muitos soldados, então ele se concentrou naquela fraqueza. Brock e os outros não conseguiram nenhuma estratégia que pudesse abrir a jaula em que Chambord estava. Fei franziu o senho enquanto avaliava a situação. Brock observava a expressão de Fei. Ele estava prestes a dizer alguma coisa, mas ele se segurou. Diga o que você quer dizer. Como o futuro comandante-geral de Chambord, hesitar não parece bom. Fei notou o comportamento de Brock e brincou. Brock ficou muito perto de Fei e sussurrou em seus ouvidos: Sua Majestade, talvez nós não possamos defender este cerco. Estou disposto a ficar com os soldados para tentar defender contra os inimigos e comprar mais tempo. Por favor, deixe Lampard Pierce levar uma equipe de soldados de elite para protegê-lo e a senhora Angela para deixar Chambord pela montanha de trás. Não.
Fei balançou a cabeça e rejeitou a sugestão de Brook antes mesmo que ele terminasse. Ele não disse mais uma palavra, mas apenas por sua rejeição e ele balançando a cabeça, Brook e Pierce sentiram a determinação do jovem rei. Não importava o que iria acontecer, o rei não recuaria nem os abandonaria. A expressão de Fei excitou e agradou os dois, mas também os deixou realmente ansiosos. Não podemos esperar mais. Nós precisamos iniciar um ataque, Fei disse enquanto batia na meia com seu dedo. Essa frase era tão chocante quanto o trovão, e explodiu em seus ouvidos. Iniciar um ataque. Brook e Pierce ficaram atordoados. O que é que iniciar um ataque sob tais circunstâncias, com tão poucos soldados, a maioria sem treinamento formal significa? Isso significava que Fei estava desistindo da vantagem do terreno e planejava atacar os inimigos, como esmagar uma pedra dura com uma torta de maçã. O destino da torta de maçã poderia ser facilmente determinado. Sua Majestade, não será muito arriscado. Brook estava tentando fazer com que Fei mudasse de ideia. Não há tempo. Fei balançou a cabeça enquanto dizia decisivamente. Se eu não estiver errado, os inimigos atacarão logo após o almoço. A única maneira de sobreviver nesta guerra é pensar no inimaginável e fazer o inesperado. Se esperarmos mais, os inimigos começarão o cerco, e a única coisa que enfrentaremos é a morte. Fei olhou lentamente para os dois enquanto dizia isso. Olhando para as expressões confusas dos dois guerreiros, Fei disse: "O que vocês acham, meus guerreiros? Vocês têm a coragem de ir comigo e mandar todos aqueles bastardos para o rio Zuli para que eles possam tomar o último banho de suas vidas?" A pergunta era tão simples quanto pedir a opinião de seus amigos. Nesse exato momento, Brook e Pierce sentiram que o sangue em seus corpos estava em chamas. Sua Majestade, é nossa honra. Suas vozes tremiam quando eles responderam. Tudo bem, eu preciso que vocês façam algo. Brook, vai diga a todos os soldados para descansarem. Lembre-se, apenas mantenha um par de soldados inteligentes para assistir às ações dos inimigos. Além disso, vá encontrar 20 confiáveis e leais homens fortes e traga-os para mim. PS, você vai e pegue esses para mim. Fei sussurrou na orelha de Pierce, e o cara forte de cabelo branco saiu em confusão. Depois que eles saíram, Fei ficou quietamente na parede defensiva. Ele repetiu e organizou todas as coisas que ele precisava prestar atenção na próxima operação em sua mente, e depois se virou e caminhou para a esquerda. Ele caminhou até o guerreiro número 1 de Chambord, sob os olhares de todos os soldados. Sua Majestade. Lampard assentiu. O guerreiro número 1, que era normalmente frio com Fei, finalmente baixou a guarda e proativamente falou com ele. Fei sabia que sua série de feitos heróicos tinha ganhado a confiança e o respeito deste mestre. Lampard tinha protegido a paz de Chambord e estabilizado o trono do retardado Alexander por sua força individual. Fei estava muito grato por isso. Fei também soube que Lampard era o amigo mais próximo do velho rei, então ele também era o mais velho amigo de Fei também. Tio Lampard, tenho algo que requer sua ajuda. Fei foi muito educado. Lampard olhou para Fei, e depois se virou para olhar a enxurrada negra de inimigos. Ele ficou em silêncio por um segundo, mas depois perguntou: "Você quer que eu te ajude a destruir aqueles trabucos, certo? Eu só tenho cerca de 30 a 40% de confiança em destruir 2 ou 3 deles. Destruir os trabucos." Fei ficou surpreso, mas rapidamente compreendeu o que Lampard estava pensando. Ele balançou a cabeça e disse seriamente: "Tio Lampard, não é isso que eu estou pedindo. É assim. Eu vou deixar o castelo e atacar os inimigos em breve, então eu quero que você fique na parede defensiva e estabilize a situação aqui. Se eu acabar morrendo, quero que cuide de Angela por mim. Por favor, proteja ela e Emma e deixe Chambord com segurança."